Estamos começando a gravação. Eu peço que todas as pessoas presentes mantenham o microfone desligado. A gente está com bastante gente. A banca vai proceder da seguinte forma. Primeiro, deixa eu pedir autorização, primeiro para Mari, Manu e Leandro, para que a gente possa gravar. Claro. Muito bem. A banca vai proceder da seguinte forma: nós teremos um teto de 1 hora de duração. A Mariana vai apresentar seu projeto com 15 minutos, no máximo 20 minutos. O segundo membro da banca, o professor Leandro, depois faz uso da palavra. Depois a técnica Manuela também faz o uso da palavra, fazendo apontamentos para a Mariana. Se a Manu quer logo ir na depois a gente frente hoje, eu libero, viu? Já que Oi? ontem eu fui na frente, se hoje a Manu quiser ser a primeira, eu libero, sem problema nenhum, viu? Ah, bom, tudo bem. Tranquilo, obrigada. Eu acho que podemos inverter mesmo. É que eu costumo seguir a ordem dos membros da banca, mas tu tem razão, é legal, vamos inverter, é verdade. E depois a Mari também, Mari, tu pode anotar as tuas respostas, pode fazer algumas pontuações sobre a fala de cada um deles, tá? Tá. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu vou só agradecer de coração de novo a Manu e o professor Leandro pela disposição em ler o trabalho. O trabalho da Mari não ficou pequeno, né? A gente sabe disso. Né? São muitas páginas, mas muito é roteiro, né? Bem, eu sei o trabalho que dá, mas eu também sei que, como eu disse ontem, vou só repetir, né? A formação que os dois nos oferecem é uma formação intelectual, uma trajetória profissional e uma trajetória técnica, né? Que pode contribuir muito para a Mari. Então, muito legal a gente poder estar junto aqui para formar pessoas que realmente sabem fazer um projeto publicitário, um projeto das mídias publicitárias, né? Por assim dizer. Então, vamos lá. Dona Mariana, está com você a palavra. Tá bom. Boa tarde, né? Queria primeiro cumprimentar os membros da banca. Obrigada, professor Leandro, por estar aqui. Obrigada, Manu. E obrigado, professor Luciano, por ter orientado todo esse trabalho, né? Então, eu sou a Mariana Machado e o meu projeto experimental se chama Bound by Wound, a construção de um roteiro de média-metragem pautado na não linearidade. Então, vamos lá. Então, o que é, de fato, o meu projeto experimental, né? Ele é um roteiro de média-metragem, então ele tem aproximadamente umas 75 páginas, assim, ele ainda entra no conceito de média-metragem. Ele é uma reflexão sobre a não linearidade em outros filmes também, e, obviamente, a influência que isso tem para o meu roteiro. E ele também é uma reflexão sobre o meu processo de escrita de um roteiro não linear. Então, o porquê? Qual que é a justificativa por eu ter escolhido esse tema? O primeiro motivo é a minha paixão pela escrita, sempre foi uma forma que eu amo me expressar, então eu quis trazer isso para o meu projeto experimental para concluir a graduação. O segundo motivo é o meu interesse prévio no assunto, então aqui a gente até tem algumas referências, algumas inspirações, na verdade, para o tema de não linearidade. O terceiro é o aprofundamento em roteiro. Eu tenho a intenção de seguir essa carreira após a graduação, então faz sentido que eu queira fazer também o meu projeto experimental baseado nisso, trazendo um desafio novo, que é um média-metragem que eu nunca tinha escrito. E também um aproveitamento do material. Após a graduação, ele pode se tornar um longa, eu posso vendê-lo, eu posso produzi-lo, então eu queria terminar minha graduação com um produto. Então, Mari, o que é a linearidade? O que é um roteiro não linear, né? A linearidade é o que a gente conhece como tempo cronológico. Então, tem um início, um meio e um fim. A gente vive o que é tempo cronológico, porque a gente nasce, cresce e morre. A ideia de fazer um filme não linear é justamente a gente subverter essa premissa. A gente pode pegar algo que aconteceu lá no fim da vida do personagem e jogar lá para o começo do filme para causar uma outra emoção. A gente pode deixá-lo confuso, intrigado, enfim, levantar várias hipóteses. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário, né? A gente pode pegar uma cena da infância do personagem e jogar lá pro fim da história para daí causar uma justificativa, tipo, tá, beleza, por isso que ele agiu assim o filme todo, por causa dessa coisa que aconteceu há muito tempo. A intenção é sempre gerar uma emoção diferente. Então, para falar de roteiro, dos atos e da linearidade, eu trouxe Christopher Vogler, né, que fala da jornada do escritor, baseado na jornada do herói de Campbell.
Trouxe o Herbert Zettel também para falar de atos, de estruturas de roteiro, e o Michel Keown, que fala dos elementos fundamentais, né, para se fazer um roteiro. Então tá, aqui a gente vai dar uma passada sobre o meu roteiro, porque a banca já leu no caso, né, mas só para apresentar para quem está aqui também. Então aqui a gente tem alguns pontos impactantes do meu roteiro e o conflito principal, que é a amnésia. A gente tem os dois personagens principais, que é o Oliver e a Holly. Eles estão com amnésia, eles iniciam, né, o filme com amnésia na clínica, aos poucos eles vão se apaixonando, e daí, na verdade, a gente descobre que eles são casados e eles perdem o filho em um acidente. E a gente tem a descoberta também de que o Oliver, na verdade, não tinha amnésia, e agora os dois estão tendo que lidar com isso, o fato de que o luto, né, que eles perderam o filho, e a Holly descobrindo que, na verdade, o Oliver não tinha amnésia, somente ela, sabe? E, além de tudo, ainda tem uma nova gravidez indesejada, e o que leva à resolução final, né, a decisão da Holly de, no caso, não manter nem a gravidez e nem o relacionamento com o Oliver. Então, eu vou falar um pouquinho agora de como foi esse meu processo de escrita, né, passando por todos os tratamentos até chegar no 4, que é o final. No tratamento 1, a ideia inicial era que o Oliver e a Holly tivessem amnésia. Só que isso foi se perdendo a força, porque é muito difícil, né, imaginar que duas pessoas que estavam no mesmo acidente tiveram as mesmas sequelas, né, a mesma amnésia, e daí de um momento para o outro, no tratamento 1, eles descobrem, eles lembram tudo que aconteceu, e a partir daí, tudo que acontece no filme, ele não deriva mais do conflito principal, que é a amnésia. Eu trouxe um quadro de depressão e ansiedade para Holly, até que foi por isso que os medicamentos que causaram o acidente, né, ela estava meio grogue, e no final ela não consegue lidar com o fato de que ela foi a responsável, no caso, pelo acidente do filho, e ela se suicida. Então, em trocas com o meu orientador, né, a gente decidiu que isso não fazia muito sentido, por conta do fato de que não estava derivando da amnésia. A amnésia se resolveu num passe de mágica e agora a gente tem vários outros conflitos a serem feitos. Então, algumas premissas foram deixadas para trás. Já no tratamento 2, a gente percebeu que teria força um enredo onde a Holly tem amnésia de fato e o Oliver finge que tem amnésia. Porque ele está lidando com aquele luto, ele já sabe de tudo que aconteceu e ele quer entrar meio que numa bolha e quer ajudar a amada, porque ele não quer perder também a mulher dele, já que ele perdeu o filho, sabe? No tratamento 2, a gente ainda tem alguns erros também, de foco mesmo. Tem umas informações irrelevantes para o roteiro, que é, por exemplo, a Mina, que é a irmã da Holly, estar grávida, e um foco na profissão de Holly, que é desnecessário. Como a gente perdeu a premissa de que o acidente aconteceu por causa dos medicamentos, aqui o acidente ainda estava meio indefinido e, consequentemente, o fim também. No tratamento 3, a gente seguiu, né, no caso, até o 4, que a Holly tem amnésia e o Oliver finge. A gente ainda tem alguns focos na profissão da Holly e no marido de Mina, que eu tinha trocado a gravidez por um marido, que continua relevante, e os laços com a terapeuta, que ainda não estavam muito estabelecidos nem estreitos, que no 4º tratamento daí a gente entende a força, né, a presença da terapeuta na história. Aqui o acidente já tinha sido explicado, eu optei por isentar a Holly e o Oliver de uma culpa, né, mostrar mesmo que foi um acidente, que não foi intencional, que não tem por que um apontar o dedo no outro em quem causou o acidente, né, e o fim continuava indefinido. Então, chegando no tratamento 4, que é o roteiro de fato, né, o final, a gente segue com a ideia que Holly tem amnésia, o Oliver finge. As explicações são um pouco mais aprofundadas, né, como que o Oliver foi parar na clínica, então, se ele não tem amnésia, por que a Holly tá lá, quais a trajetória dela, enfim. No final, a gente tem um outro plot twist, né, que é a Holly grávida, e ela tomando a decisão dela de abandonar esta antiga vida, né, com o Oliver e talvez com um possível novo filho. Então, aqui em cima, eu optei por botar alguns fatos tangíveis, né, que a gente consegue, de fato, ler no roteiro. E embaixo, algumas coisas intangíveis que era minha intenção passar. A primeira coisa é o plot twist. O clímax, assim, o auge do filme é a gente descobrir que, na verdade, o Oliver que estava ali o tempo inteiro com ela na clínica é o marido dela. E que ele não sabia de nada disso. Aliás, que ele sabia, desculpa. Ele nunca tinha esquecido, ele nunca teve amnésia. E levando a um dilema moral, tipo, eu não gostaria em nenhum momento que ele fosse o vilão, sabe? A gente não pode deixar tão preto no branco esses dois personagens, porque o Oliver é uma pessoa que ele acabou de perder o filho, e ele também tá com medo de perder a mulher
esquecimento, sabe? Então ele vê naquele momento uma oportunidade de tentar estar perto dela e tentar fazer com que ela volte para ele, e ele decide entrar nessa mentira. E também o dilema da Holly, que é muito mais complicado. Ela perdeu a mãe cedo, ela não sabia se queria ter uma família, não sabia se queria engravidar, de fato engravidou, perdeu o filho, esqueceu que perdeu o filho, se sentiu meio que traída, né, pelo marido, querendo ou não. Ela descobre uma nova gravidez indesejada e leva a decisão final, né, de que é não manter a gravidez e nem o relacionamento com o Oliver. Eu quis humanizar um pouco, deixar plausível o que a Holly quis com isso, sabe? Que às vezes poderia ficar como o Oliver é o errado o filme todo e a Holly tá certa, e eu quis mostrar que, tipo, sabe, dá pra entender, dá pra se identificar com os dois personagens, entender por que eles fizeram os erros que eles cometeram, e principalmente o final pra Holly, né? Então, vamos lá. Agora, falando da linearidade do roteiro. Como ela influencia, né? Como ela, de fato, muda se eu tivesse feito, por exemplo, um filme linear, um filme na ordem cronológica. Então tá. O primeiro ponto disso é que a relação dos dois, a gente já saberia. A relação dos dois não seria uma surpresa pra gente, não seria um momento forte, não seria um momento de emoção, porque se for seguir todas as cenas, eu até fiz uma tabela no documento, não sei se a Manu e o Leandro vão lembrar, que mostra isso, como seria a história se tivesse começado pela primeira cena, que seria eles conhecendo, eles casando, eles descobrindo a gravidez do Marnie. Então a gente já saberia de tudo isso, nenhuma informação seria uma surpresa, a gente já saberia que eles estão no relacionamento, que eles têm um filho, que aconteceu o acidente, porque a gente veria o acidente acontecer, no caso, né? Não seria mais uma dúvida, porque na forma que o roteiro está agora, a Holly começa no hospital. Isso é uma dúvida, isso é uma intriga, por que ela está ali, sabe o que está acontecendo. E dessa forma a gente já saberia tudo de supetão, seria entregue de bandeja essas informações, né? Então o acidente não seria surpresa, nem o luto, nem a tragédia. O porquê a Holly está no hospital também não seria uma surpresa, seria meio óbvio. E o plot principal do filme, que é o Oliver fingir e ter amnésia, a gente já saberia também. Porque a gente veria todas aquelas cenas de ele indo atrás do gerente para conversar sobre, ele perguntando para o pai dela se ele acha que é uma boa ideia. Então a gente acompanharia desde o início, né, o Oliver fingindo para Holly que está com amnésia. E eu não queria isso de forma alguma também, porque eu não queria pintar ele como vilão, sabe? Eu imagino assistindo um filme assim, pensando, pô, o cara tá mentindo pra mulher o filme inteiro, tipo, e a gente já sabe o que vai acontecer. A hora que ela descobrir, vai acontecer uma cena impactante, ela vai se sentir muito mal, muito traída, e daí pode acontecer mais alguma outra coisa. Seguindo essa premissa de que quando a gente descobre que a Holly, aliás, que a gente descobre que o Oliver não tem amnésia, o filme perdura por um bom tempo ainda. Então, para cativar a atenção do espectador, eu tinha que trazer alguma outra coisa que justificasse, que mostrasse o luto dela, como a gente mostrou na passagem de tempo na casa, né? E um final surpreendente, assim, dramático, né, no caso. Então, a gravidez dela vem justamente para isso, assim, para trazer esse, ela definitivamente não tá bem, ela não tem condições de continuar, e o Oliver tem. Ela percebe que o Oliver está disposto a fazer o que for por eles, e ela já não tem mais essa vontade de estar ali, de viver, de tentar algo novo, sabe? Então, era isso, assim, eu não queria, tipo, pintar ele como um vilão, não queria que a gente passasse o filme todo, tipo, ai, meu Deus, que saco esse cara fazendo isso com ela, sabe? A gente ia criar uma identificação muito forte com a Holly, entender muito o lado dela e não entender nada do Oliver. E eu quis criar um filme assim, complicado, complexo, seres humanos. Então, que a gente pudesse entender o conflito interno de cada um. E é isso, basicamente, da linearidade. E aqui eu trouxe algumas possibilidades que eu também abordei no documento do TCC, que algumas coisas não foram aprofundadas e poderiam ser para o futuro, por exemplo, para fazer um longa, ou enfim, na hora de produzir mesmo. A relação da Holly com o John é uma delas. Eles poderiam se tornar ainda mais íntimos, dificultando ainda mais o Oliver de chegar perto, né, dela, né?
O segundo ponto é a família de Oliver, que a gente não tem conhecimento até o momento da família de Oliver. Então, se ele tá fingindo ter amnésia também, cadê a família dele? Onde é que eles estão procurando ele, ou ele não tem família, enfim, trazer um pouco do background do Oliver, que a gente não tem, a gente só tem da Holly, né? O terceiro ponto é no final. O Oliver vai em busca de Holly, ao invés de simplesmente, né, se conformar, enfim, ele fica indignado, claro, mas ele se conforma e acaba o filme, ele triste porque ela foi embora. A gente poderia terminar o filme com ele indo em busca dela, e quem sabe trazer até um Bald by Wound 2, entende? E o último ponto também é, com certeza, explorar o Marnie, que é o filho deles, que é a razão de que tudo isso está acontecendo, sabe? É o luto da Holly, é o acidente trágico, todas as emoções que afloraram nela e que ela sente que ela não é capaz de ter outro filho por conta dele. Até que ela diz na carta lá que ele vai ser para sempre o único filho deles, o fruto desse amor. Então, eu acho que seria um ponto importante a se aprofundar no futuro, mas para esse momento eu optei por não fazer. E é isso. Menina comportada em relação ao tempo. Prestou atenção aqui. Hoje de manhã a gente ensaiou e deu 11 minutos, eu disse para ela, mas ocupa esse teu tempo aí, né? Vai, pode aprofundar mais. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu acho que o John e a Holly deveriam ter um relacionamento um pouquinho mais forte para atrapalhar, no longa. Uhum. Mas vamos deixar que a banca faça as suas considerações, porque as nossas conversas já foram longas. Renderam, né? Um pouco. Já renderam bastante. Então, Manu, por favor, as tuas contribuições. Então, boa tarde, gente. Mari, que prazer te encontrar de novo. Manu. Por vídeo, né? Porque a gente, áudios no WhatsApp temos, mas por vídeo. Obrigada, Luli e Mari, pelo convite. É legal a gente estar aqui de novo, eu e Leandro, todo mundo aqui que curte audiovisual, trabalha, né, no podcast, no WhatsApp mesmo. A gente curte audiovisual, a gente trabalha com isso, a gente estuda, né? E a gente faz, dentro da nossa carreira, toda uma construção para que a gente possa trabalhar com alunos, ensinar, passar para eles todo o conhecimento que a gente constrói também. E quando a gente vê alunos que nem tu, assim, Mari, chega a dar uma emocionada, sabe? Vai ser difícil eu falar um pouco sobre o teu trabalho, porque, assim, eu não vou deixar nenhum plot twist, nada pro final, tá? Vou ser bem clara que eu fiquei encantada com o teu trabalho, e eu acho que a palavra, na verdade, não é encantada, é embasbacada com o teu trabalho. Eu acho que é muito legal estar aqui nesse teu momento, e eu acho que é um momento bem importante para a Facus também, porque fazia muito tempo que a gente não via um trabalho de audiovisual tão completo, tão complexo, e que tem fôlego para sair da universidade. Então, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui, foi um prazer ler o teu trabalho mesmo. Bom, para começar, acho que tu soube definir muito bem, né, tu e o Lúlio, que vocês iam trabalhar. A Mari tem esse encanto com o roteiro já faz bastante tempo, e fiquei bem feliz que tu focou no roteiro, porque às vezes a gente vê, a galera fica, né, com a vontade de escrever o roteiro, vou ao menos gravar o piloto de um episódio, ou vou fazer, então, um teaser como se eu estivesse apresentando num pitching, né? Uhum. E tu focou no roteiro. Isso é tão lindo, sabe? Porque a gente vê quando a pessoa realmente vai se dedicar para uma parte do trabalho. Tu não vai gastar energia com mais nada. Tu tá te dedicando para aquilo ali. E tu deu uma aula nesse teu trabalho. Teu trabalho de projeto experimental é um manual de roteiro absurdo, assim. Ele é incrível. Eu tô arrepiada, meu Deus. Eu acho que esse seu trabalho ele reflete tudo que tu... o teu respeito com o teu processo de aprendizagem, com o teu processo como roteirista, né? Tu tem um cuidado absurdo desde o tempo da tua apresentação com a tua escrita. Tu escreve muito bem. Ai, amém que tu gosta de roteiro, porque foi muito bom ler o teu trabalho, tá? Tu teve um cuidado de inserir ali referências a filmes e séries
e tu costurou tão bem aquilo dentro do teu texto que, poxa, 230 aí, não sei quantas páginas elas foram rapidinho, porque foi gostoso de ler mesmo, tá? Eu falei ontem no trabalho da Natália e repito para ti também, porque isso eu já tinha reparado quando a gente pôde trabalhar juntas ali em 2020, que tu tem uma sensibilidade, eu já te disse isso, tu tem uma sensibilidade absurda para escrita, assim, tu é artista, né, Mari? Então, assim, tu tem uma sensibilidade que não tem como a gente querer ensinar, não tem como a gente querer aflorar numa pessoa, se ela não tem isso, não tem, não adianta. E tu escreve naturalmente, e que bom que tu te encontrou no audiovisual, porque essa é a tua praia. Bom, teu trabalho. A contextualização e a apresentação da tua proposta, tu já começou surpreendendo ali, né? Tu trouxe aqueles anúncios na tua introdução, e a gente já via com quem a gente estava lidando ali já no início. O teu referencial teórico, tu usou autores de base, os autores que precisavam estar ali, adorei também. Gostei da estrutura dos conteúdos que tu apresentou no teu trabalho, tá? Tudo que tu colocou ali de conteúdo teórico, ele faz sentido. O comparativo que tu fez do Zettel e do Vogler eu adorei, tá? A gente vê que tu não fez uma leitura rápida, um fichamento para botar a citação no trabalho. Tu realmente estudou, tu desenvolveu aquilo. Quando eu peguei o teu roteiro, eu comecei a ler o nome dos personagens. A hora que o John fala para a Holly, né, do quando faz a referência da propaganda do Twix, o texto da operadora telefônica, que aquilo ali não é brasileiro, aquilo ali é americano, né? Aquilo brasileiro é só chamado de caminhada. Eu já pensei, tá, a Mari tá escrevendo isso aqui para vender. E Mari, assim, ó, é um projeto que tem um baita potencial. Então, assim, a minha sugestão é só tu trocar aquele nananina não da Paula, tá? Por um joke, alguma coisa assim. Deixa bem... Já mexe mesmo, já deixa bem americanizado. Tá. A ideia é passar tudo pro inglês, assim. Claro que sim. Acho que deve ter sido bastante conflitante para ti trabalhar, para ti e para o Luli, né? Porque vocês mergulham muito no projeto. A gente, quando está escrevendo, termina mergulhando muito e entrando naquilo. E às vezes falta a sensibilidade da gente conseguir entender se a gente está entregando demais ou muito cedo, ou se está deixando muitas migalhas. E eu acho que vocês conseguiram fazer isso muito bem. É sempre bom ter a revisão de alguém, mas nesse caso não tinha como, né? Então, eu admiro muito esse teu processo. Acho que tu fizeste um trabalho incrível. O roteiro tá redondinho. Eu até falei com o Luli no WhatsApp, que eu, quando estava lendo o roteiro, podem me julgar, enfim, eu chorei. Então, eu disse, poxa, pelo amor de Deus, tipo, tu conseguiu desmontar ali na tua escrita mesmo, sabe? Eu me emocionei mesmo lendo o teu roteiro. Então, assim, eu acho que isso é uma resposta bem natural e bem genuína do quanto eu acho que tu não entregou nada muito cedo, tu não entregou nada demais, tu foi no detalhe e tu acertou na medida. Eu demorei um pouquinho naquela tabela que tu mencionou agora na apresentação mesmo, tá? Porque eu acho que eu me confundi na leitura dela. Então, a minha sugestão era pode botar só na ordem do roteiro e na ordem cronológica, e na ordem cronológica colocar mesmo no 1, 2, 3, mesmo que fique desencontrado, porque eu acho que ali fica super claro para quem vai ler a tabela onde o teu plot twist estaria. Ele tá lá em cima, não tá aqui embaixo, né? Então, tipo, tu iria mostrar realmente muito forte, muito claro, qual seria a diferença entre essas duas ordens, né? Se tu seguisse a não linear e a linear. Faz uma comparação da ordem do teu roteiro com a estrutura do Vogler, eu achei muito bom ali. E para quem não tinha entendido, tu justifica muito bem o porquê que tu apresentou ele lá no teu referencial teórico. Eu achei incrível, assim, esse desafio de escrever de uma forma não linear. Eu acho que... Eu até queria que tu tivesse contado um pouquinho mais sobre como foi o processo dessa escrita, como que tu fez para incluir os textos de início, de flashback da Holly e os do Oliver, né? Eu fiquei curiosa e queria ter visto esse processo de construção, porque tu fala ali, né?
teve 4 pontos, né, de trabalho, assim. Foi a subjetividade ou ambiguidade dos diálogos, riqueza ou pobreza de detalhes, o laço estabelecido entre as pessoas e os amuletos. Então, claro, somos pessoas da área, a gente agora está aqui num momento de banca, mas deve ter sido muito legal acompanhar e assistir esse processo de desenvolvimento, né? Desde o primeiro, do roteiro lá, no primeiro tratamento até esse quarto. Todos esses dilemas que devem ter passado na cabeça de vocês. Tu coloca também que foi impossível deixar de prestar atenção para possíveis rumos diferentes e desdobramentos da história. Eu acho que isso é eterno, né? Isso tu vai... Como roteirista, tu tá ali brincando de Deus, tu tá definindo o roteiro, né, da vida de cada um daqueles personagens. Tu escolheu qual que seria. Então tu abraça aquela ideia e fica, mesmo sabendo todos os, né, caminhos que cada um poderia ter tomado. Mas esse é um processo contínuo e eterno. Eu acho que é até meio doloroso pro roteirista para ficar pensando, podia ter rendido mais se tivesse feito tal coisa. Mas enfim, acho que a estratégia do mapa mental foi muito legal para organizar realmente e ver onde que poderia apostar. Eu acho que assim, sinceramente, quando a gente pega um trabalho dessa qualidade, eu querer ficar aqui divagando ou querer cavar, né, situações para criar uma crítica é totalmente infundado. Eu tenho um orgulho absurdo de já ter trabalhado contigo. Estou assim muito emocionada pelo teu trabalho. Que trabalho, tá muito massa. Parabéns, Mari. Tu é uma guria de potencial absurdo. Uma vez eu escrevi uma carta de recomendação para ti, já me manda de volta, vontade de escrever ela toda de novo. Eu tô apaixonada pelo teu trabalho, sério. Parabéns, Mari, Luli. Tô muito orgulhosa. E não vem aqui falar nada do tipo, acho que eu deveria ter feito isso, aquilo. Tu tem propriedade total sobre o que tu falou, né? Eu acho que tu estudou, desenvolveu muito bem teu processo e raciocínio para construir o que tu construiu. Tá aí um trabalho enorme e super complexo. Ele não é fácil de fazer, é muito complexo o que tu acabaste de fazer, que tu apresentou. E eu não tenho um ai para falar, Mari. Só troco o nananina não e tá ótimo. Pode deixar. Tá? De repente a tabela, se tu quiser. Mas, meu Deus, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. Que sucesso. Ai, Manu, obrigada. Nem sei o que dizer, mas tentando agradecer, né, as suas palavras, os seus elogios. Também foi um prazerzão tu estar aqui e a gente ter podido, né, trabalhar mesmo que à distância. Respondendo algumas coisas que tu comentou, era algo que eu tinha planejado, na verdade, mas esqueci de fazer na banca, de questionar vocês mesmo, perguntar para ti e para o Leandro, porque eu e o Luli, a gente estava muito embebido na história. Então, a gente estava com algumas dúvidas, tipo, será que isso é um plot twist mesmo? Ou será que estava tão óbvio desde o começo que eles vão ler e vão ficar, tipo, sério, esse é o plot twist? Que eu fiquei pensando, assim, depois de enviar para vocês, eu fiquei, gente, será que estava tão... Então, que bom. A tua resposta para mim já me acalma, assim, nesse sentido, porque a ideia mesmo é manter, né, obviamente, o momento de emoção até o alto ali. E é isso, assim. Queria agradecer, obrigada. De novo. Imagina, parabéns. Eu não tenho contribuições além desses detalhes, porque o teu trabalho tá incrível, Mari. Não dá. Tá demais. Parabéns. Obrigada. Tá, mano, que loucura. Tu deixa a gente... eu tô aqui transbordando. Acho que a Kira é mãe, não é? Da Mari. É a Andressa, na verdade, mas ela entrou pelo negócio da minha irmã. Ah, tá. Tá transbordando de orgulho aqui, dá pra ver. Sim, sem dúvida, é maravilhoso. Ela é muito competente. Imaginei que, assim, não seria diferente, né? Ouvir isso. Muito obrigada, Manu. Foi lindo ouvir essas palavras num ponto de vista profissional da minha filha. Nossa, não, mas é que realmente é um retrato do trabalho da Mari, né? Ela tem essa dedicação, essa seriedade, e ela tem esse lado artístico que desponta também. Então, andando junto, meu Deus, é uma sentença meio exata. Que bacana, gente. Muito obrigado, Manu, por toda a análise. Parabéns, Andressa, pela filha também, né? Não é sempre que a gente vê os nossos filhos sendo tão elogiados assim, a gente sabe o quanto é difícil, né? É um presente, É um presente.
Vamos passar a palavra para o professor Leandro. E, Mari, ao final, depois do Leandro, eu queria que tu mencionasse aquela nossa dúvida sobre o Oliver. Não agora, mas depois. Do momento lá, te lembra, né? A gente falou hoje de manhã, tá? Professor Leandro, com você, muito obrigado por tua análise já de antemão. Valeu. Eu, particularmente, prefiro essas defesas presencialmente, mas se tem uma diferença no rede, é que o pessoal já vai se manifestando, né? Se fosse presencial, tinha que ter cartazes. Aqui não, o pessoal já vai interagindo pelas mensagens, né? Então, pelo menos tem um lado positivo, viu? Não é todo ruim o rede, tá? Então, também agradecer ao convite da Mariana, do Luciano, para compor essa banca, por ler esse trabalho, né? Que, diferente da Manu, eu não acompanho a Mari. Eu só vi ela no primeiro semestre, agora tem que ver no último semestre. Então, né, não pude acompanhar, né? Como eu estou mais em outro curso, acontece isso, tá? E acho que isso também a gente falou um pouco ontem, desse processo de projeto experimental, né? Então, às vezes, os alunos chegam, eu quero fazer e acontecer, eu quero fazer uma série completa, produzir. Aí a gente senta e diz, vamos começar pelo roteiro, né? E aí diz, tá, não, mas e vai dar tempo? Eu digo, faça o roteiro. É ali que se começa, é ali que é o principal. Tá, mas um projeto experimental pode ser só roteiro? Às vezes deve ser só roteiro, né? E no caso da Mari, a gente mostra isso. Acho que agora não tem mais dúvida. Quando alguém chegar e dizer, primeiro tu vê isso aqui, quando tu tiver o roteiro, aí se der tempo, a gente produz. Se não é o roteiro que é o teu projeto, né? E às vezes as pessoas têm muita insegurança, só com o roteiro, enfim, né? E isso, acho que o trabalho da Mariana mostra que não. Vamos começar pelo roteiro. Roteiro bem escrito é um ótimo projeto experimental, como foi demonstrado, tá? E essa questão da narrativa linear me chama também muita atenção, porque eu tento provocar os alunos nessa não linearidade, né? Em produção editorial, agora na disciplina desse semestre, a gente montou, a gente tinha um tema, cada um criava um personagem e uma história para esse personagem. E o próximo passo era pegar esses 6 personagens, cada grupo, e eles tinham que conversar com os outros grupos para unir as histórias. Então, alguém que fosse entrar em contato com isso, né, ia ser numa rede social, poderia entrar em contato com qualquer personagem, ia descobrir os outros personagens, que iam descobrir outras histórias. Então, a não linearidade assim, tem um potencial extremo, né? Então, eu acho que tu trazer isso também, né, demonstrar essa perspectiva no teu roteiro foi muito interessante, tá? Então, assim, de maneira geral, eu vou dar algumas contribuições, algumas questões mais pontuais, mas é para, né, o pessoal que vai entrar em contato com o teu trabalho, né, compreender o máximo possível de como foi esse desenvolvimento, tá? Então, no resumo, né, só para lembrar, eu colocaria os autores e a sequência que aparece no sumário, né, essa proposta de trazer o Zettel, de trazer o Vogler, enfim. E na introdução, talvez foi a minha lida, agora tu conversa com o Luciano, né, vejam, eu achei que poderia ficar um pouco mais claro os objetivos geral e específico, né, o geral, né, construir esse roteiro, e o específico de quais foram, assim, começa com estudo, depois parte, né, vai vendo a não linearidade, né, desdobrar ele. E eu senti uma falta que pode aparecer tanto na introdução quanto umas considerações finais, de tu trazer mais as justificativas, por que ficção, por que não linearidade, por que alguém que está se formando em publicidade e propaganda vai por esse caminho e pode ir, e como tu disse que tu quer ser roteirista. Então, acho que essa defesa é importante, tá? Porque outros que vão ler vão ver, existem possibilidades, isso é um caminho também para quem faz comunicação social. E às vezes o pessoal fica, né, muito receoso de se aventurar, né, em áreas que parece que são adjacentes à comunicação e que na verdade não são, né, elas são próprias, tá? Então acho que eu colocaria isso. Então, em relação ali quando tu traz o roteiro, né, e aí também assim, já te digo, para mim o roteiro ele não é algo fixo, cheio de regras. O roteiro é o quê? Tu vai descrever uma história para uma equipe produzir ela, né, traduzir em imagens, tá? Então, ali da maneira que tu traz, eu acho que valeria a pena tu dizer a formatação que tu faz o teu roteiro. Né? Então, tem ali aquela
do laboratório de Sundance, que muitos utilizam, que tem imagens bem específicas. Então, trazer, se tu está utilizando ele, né? Até uma coisa que sempre me chama a atenção são os diálogos, né? Que tem formatos de roteiro que ele é bem centralizado, porque ele ocupa bastante, né? E como a gente pensa naquela ideia de roteiro, que quantas páginas tem, é o tempo que ele vai levar, né? Média é essa. Então, acho que descrever, assim, qual o formato que tu utilizou, tá? Até tem um livro do Google Moss, normalmente eu passo esse para os alunos, que ele traz o formato, e aí vê as margens, enfim, então, né, que ele pode adequar, né? Até teve um momento que eu vi ali que tem diálogos longos, né, mais explicativos ou de discussão, e que provavelmente ali ele levaria bem mais do que 1 minuto da página, né? Então, acho que última questão em relação a isso. Acho, né, que tu traz ali o Field e outros, né, autores, né, sobre roteiro, e um que eu te recomendo, não para trazer no TCC, mas para te ler, que o Bob leu, adorou, o Pedro, quando fez o TCC também, que é o McKee. Ele tem um livro que se chama Story. E se tu quer ser roteirista, eu já te antecipo que o McKee, ele faz cursos, acho que é em Londres, e que muitos roteiristas vão fazer, sabe? Até o pessoal agora que fala sobre livros, enfim, porque ele traz, a ideia dele não é bem o roteiro, mas é assim, ó, é curso sobre como contar histórias, tá? Então, dá uma pesquisada ali, porque acho que essa, né, se tu quer seguir esse caminho, é saber contar histórias, né? Se vai ser num curta, num longa, ali que tá a tua habilidade, tá? Quando tu traz enredo, conflito, achei também muito, tá bem explicado tudo. Ali eu queria ver tudo, queria ver narrador, ponto de vista, enfim, mas é um TCC. Mas por mim tu podia trazer todos os elementos, porque tu tem eles, né? Tu só não descreveu por uma questão de tempo, né, de prazo, enfim. Mas, enfim, né, não estou fazendo exigências também. Ali tu também traz o Vogler, né? O Vogler até no final eu achei assim que se faltasse tempo e tivesse que tirar o Vogler, eu acho que não ia perder tanto assim, né? Porque ele traz bem aquela ideia bastante, a fábula dos mitos, né? Então, acho que se tu ficasse talvez só com autores de roteiro específicos, talvez já daria tempo. Um que eu até te recomendo também, né? Por exemplo, uma coisa que eu queria que tu podia fazer mais 2 capítulos sobre é a não linearidade, né? E como eu tô, né, tentando trazer isso para os alunos, enfim, eu gostaria de ler muito, né? Também não estou te exigindo. Mas tem a linguagem do cinema do Prost, que fala bastante sobre jazz, sobre elipse, temporalidade, e claro, ali como tu usa vários flashbacks, enfim, tu vai modificando isso, né? E se é num amnésia, num filme desses bem complexos, então, né, linearidade ali é muito complexo. Então, como traduzir isso e para o público não ficar tão perdido, né? Antigamente, que nem no Chapolin, tremia a tela, botava tudo sépia, a pessoa entendia, acho que isso aqui voltou no tempo, alguma coisinha, a pessoa está sonhando, né? Hoje em dia a gente tem outros métodos para fazer isso, tá? Então, indo para o roteiro. Tu escolhe um médio-metragem, né? Que é um formato que não aparece muito, pelo menos para nós, assim, e de maneira geral, né? No mercado, né? Normalmente o pessoal quer longo ou curto, né? Já chega dizendo, eu quero curto, eu quero longo, eu quero, né, série. E tu traz um médio-metragem. Eu achei que foi bastante interessante tu trazer esse formato, tá? E algumas questões, assim, que agora eu vou falar, que são mais específicas do roteiro, tá? Eu acho que algo que a Manu também falou, que facilitaria para o pessoal que for ler, né? Eu acho que trazer um pouco mais antes do roteiro, talvez ali um argumento sobre o que é a história, porque pessoas que estão acostumadas a ler roteiro, acho que eles pegam a história, mas talvez os acadêmicos que vão ler a primeira vez, se eles vão direto para o roteiro, eles podem se perder. Então, botar um argumento, um mapa dos personagens, acho que já ajuda muito. Eles têm uma ideia e aí eles vão ler aquilo como foi colocado no roteiro, tá? E talvez tu falar um pouco sobre o gênero que tu escreveu, né? É esse drama, por quê, né? Eu acho que isso também ajuda um pouco. Não precisa ser muito, sabe? Pequenos parágrafos só para os acadêmicos, porque eu vou passar esse. Todo mundo quiser audiovisual, eu passo. Já tem um bloco, o Damari vai entrar nesse bloco que eu já passo direto. Ó, lê isso aqui e depois vem conversar comigo, tá? Então, eu acho que isso ajudaria bastante, tá? Ao roteiro, então, em si, tá? Também achei o teu roteiro muito bom, né? Gostaria que tivesse feito
disciplinas mais comigo de roteiro, enfim, queria ver esse roteiro antes, né? Então, aqui eu vou trazer algumas considerações, tá? E as minhas considerações, por mais que às vezes para a gente falar tecnicamente, a gente vai dando, e se fizesse isso, e se fizesse isso. Não é que eu quero mudar o teu roteiro, longe de mim, tá? Tu é a roteirista, mas às vezes eu tensionando isso, quem sabe tu tem um quinto argumento, tá? Porque eu também não sei o quanto tempo tu conseguiu acabar, visto que ele é dentro de um TCC, né? E para mim, roteiro é que nem TCC. Eu acho que a gente nunca acaba. A gente entrega porque tem um prazo. Né? Porque se deixar mais um mês, aí eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá, então a gente entrega. Então acho que, né, como tu disse, uma dessa tu vai produzir, enviar para alguém produzir, então, se for o caso, tá? Então, é algumas questões que eu vou tensionar contigo para ver se essa foi tua escolha, ou enfim, tá? Mas não que tu tenha que modificar nada, tá? Então, ali, ó, enfim, todo o início, eu achei o teu início muito interessante, né? Quando começa, hospital, já começa, eu já pensei num clima chuvoso, aquele, sabe, já vem o drama pesado, e é aquilo que já coloca a pessoa dentro do filme, né? A pessoa já tá com amnésia, não reconhece pai, a irmã, deu. Ali tá feito o drama para mim, né? A pessoa já tá mergulhada, já tira o meu filho da sala e digo, sai daqui que eu vou prestar atenção, né? Agora não dá para fazer outra coisa. E aí, depois vou trazer algumas questões mais pontuais, primeiro falar da história de maneira geral. Quando o Oliver faz a regressão, ali eu comecei e disse, opa, para mim aqui está grande dúvida, né? Um paciente ajudar em regressão, não, então a partir daqui vai gerar minha desconfiança com ele, né? Então ali que para mim eu disse, e aí até depois tu disse, eu não quis focar no Oliver uma pessoa má, ou enfim, né? Tu já justificou bem, beleza, tá? As escolhas. Quando, né, depois tu também fala que o John, né, ele aparece, ele tem aquele, né, romance, não romance, enfim, acho que é muito interessante. Porém, quando o Holly e o Oliver ali estão, até que eles falam aquela mesma frase, né, para mim ali o John tá completamente apagado, né. Então tu disse, o John ficou de lado, mas eu talvez, por que não colocar a reação dele, como ele foi se distanciando? Porque numa dessas ele também poderia aparecer em algum momento de maior tensão e tentar, enfim, tá? Mas ali também apareceu. Porque ele sumiu por muito tempo, né? E lá depois aparece, assim, eu digo, pô, John, cadê tu, né? Essa foi só a minha impressão, tá? Mas mesmo ali que tu disse que tu não quis alongar isso. Beleza, tá? Eu entendo tudo que foi... O bom é que foi as escolhas tuas, tá? Eu só tô tensionando. O conflito, tá? Dela não ter, perdeu a memória, enfim, me pareceu, talvez sou só eu, aí tu vê com outros aí que leram o roteiro, enfim, que ela tava numa boa ficar sem memória, assim, sabe? Tem só depois que ela vai ter, claro, no início tem um pouco ali do pavor, enfim, mas só depois que ela vai ter sabe, fica um pouco irritada por não se lembrar, enfim. Eu acho que isso poderia ser intensificado, assim, sabe? Uma pessoa que está sem memória, sem referência, ela ficar cada vez mais, sabe? Criar aquela tensão maior, tá? Por exemplo, aqui, ó, só na cena 29 que eu notei que ela ficou um pouco mais chateada, né? Então, cena 29 a gente já está bastante dentro do roteiro. Aí depois, né, que ali a fiscal não deixa falar o nome do Oliver, ali eu desconfiei mais ainda. Ali eu achei que já era todo mundo contra, né? Ele estava macumunado com todo mundo, tá? Então, ali foi quando eu peguei essa relação dele, tá? Depois, quando tu entra nos teus flashbacks e dentro de outro flashback vai para outro flashback, eu acho isso é perigoso, né? Fazer isso, mas eu acho que tu encadeou de uma maneira muito boa. Talvez, no futuro, né? Isso é algo que eu falo sempre para meus orientando, viu, Lô? Então, se depois tu pode cortar, não tem problema. Mas eu digo assim, ó, se der, né? Primeiro vamos fazer o roteiro. Se der, vamos complexificar uma cena, sabe? Vamos, talvez, fazer aquela cena que, sabe, que até visualmente ela vai ser lembrada, sabe? Tentar, às vezes, fazer instigar, né? Nesse teus flashback, me deu uma impressão que tu poderia... Não poderia, tipo, eu tô dizendo, tá? Ideias, assim. Por exemplo, de um flashback, pegar um elemento, que ali tu utiliza que foi aquele, o patinho azul, né? Que esses elementos eu acho muito importantes, eles ajudam muito na história.
Então, quando foi esse flashback dentro do outro, eu pensei assim, e se pegasse um objeto e um objeto levasse outro flashback, alguma coisa assim, sabe? Fazer uma junção daquele encadeamento, porque eu achei um encadeamento muito bom de flashbacks, sabe? Tu vai para frente, tu vai para trás, é casamento, não é? Eu digo, bah, imagina, vai pro anel dela, o anel tá sendo colocado no dedo, vai para não sei aonde. Só, entendeu? Para complexificar, para em algum momento o teu roteiro ele ficar visualmente, o diretor vai ver que ele dizer, bah, não tem como não ser de outra maneira, sabe? Então, claro, e aí eu te digo, o roteiro sempre o limite é do que tu vai exigir do diretor e o que tu vai exigir dos atores, né? Então, às vezes tu pode dar liberdade, deixa eles criar, né? E outras vezes não, eu quero que seja assim porque essa é a ideia do meu roteiro, da minha história. Então, por isso, nesse caso, por exemplo, tu poderia colocar algo assim. E aí depois tu traz, né? Que tu escolheu não colocar ele como vilão, né? Mas eu acho, assim, que de algum modo, no final, ele vai aparecer como vilão, né? Assim, pelo menos em parte, né? Ele quis fazer aquilo, se é para ajudar ou não, o público que vai decidir. Assim como a Holly, né? Ela vai decidir se aquilo foi bom para ela ou não foi, né? Então, o quanto fazer um encadeamento maior nessa vilania ou não, tá? E aí, no final, para mim também foi uma surpresa que tu traz um final um pouco mais alongado, né? Que talvez não é próprio de um média-metragem, né? Às vezes nem de longa, né? Afinal é uma coisa que vai desencadeando e foi. E para mim tu alongou ele porque tu traz essa situação da clínica de resolver, e aí eles, né, brigam ali, tem aquela discussão, mas depois já tem algumas cenas um pouco de reconciliação, depois tem a cena dela passando mal e fugindo. Então tu tem um outro, né? Uma outra, então para mim alongou um pouco o final, né? Então, tranquilo para mim, né? Eu acho que foram escolhas, eu acho que também ali tu encerra um ciclo que tu quis dar para a Holly, eu acho, assim, sabe? De como ela tá e se ela consegue voltar para a situação anterior, se não consegue. Então, para mim, tranquilo, tá? Sei que eu tô alongando, Luciano, viu? Mas agora eu vou tentar ir mais rápido. Então, agora eu vou falar um pouco mais tecnicamente de algumas questões, que isso também, né? Uma próxima lida, enfim, a gente sempre vai achar coisinhas, tá? Isso não desmerece o teu trabalho, viu? É só porque tu lembra que eu sou chato no primeiro semestre, né? E vai, sabe? Então tá. Então, assim, ó, para mim, diálogos é a parte mais difícil do roteiro, assim, né? Primeiro dia de aula lá de roteiro, quando eu dou a DCG, eu digo, ó, diálogo não é fácil, pessoal. Porque a gente tem o costume, principalmente se a gente não exercita muito, né? De trazer como é a vida real. E às vezes o diálogo, né, ali tem que ser modificado, tem que ser mais direto, enfim, tá? Então, por exemplo, o livro da cena 14, quando o Oliver fala desculpe, eu sou o Oliver, brincando, o prazer é todo meu de brincar com o que há de mais querido no seu cérebro e coração, 2 minutos depois de te conhecer. Sabe, eu achei uma frase difícil pro cinema, assim, pro audiovisual, tá? Mas isso é, sabe, minúcias, assim. A ideia é interessante, eu até fui separando os objetivos que tu tinha mais ou menos em cada cena, o conjunto de cenas, e eles dão encadeamento, porque às vezes isso também é um grande problema quando a gente não tem muita prática, né, de escrever, né? Às vezes tem cenas que não tem objetivo, né? E aí, tá, mas por que essa cena tá ali? Tanto que às vezes, mesmo em obras consagradas, é cortado no final porque, né, não cabe ali. Outra questão ali, né, por exemplo, a Holly na cena 18, a primeira vez que ela faz a regressão, ela se portaria daquela forma, né? Eu achei muito tranquila que ela saia daquela situação, né? Depois, lá na 29, que ela começa, eu digo, bah, se fosse eu, bah, não consigo lembrar, sabe? Acho que ali tu consegue mais ênfase na dramaticidade como gênero, tá? Tanto que ela fala, fiquei nervosa, né? Para mim ali é jogar uma coisa no chão, enfim, né? Ou eu sou muito dramático também, pode ser aí, esquece aí. Outra questão, mas isso é ali tu usou o corta para a cena, né? Cada cena tu diz corta para a cena tal. Para mim, esse corta para a cena, muitos roteiristas usam, mas para mim ele polui. Para mim, o automático é cortar para aquela cena. Então, só quando tem uma outra fusão, ou, né, a cena fecha no objeto que leva para outro, que aí eu coloco essa descrição, tá? Porque para mim o normal é o corte da cena, mas enfim, ele não tem problema em deixar também. Outra questão que às vezes eu vi assim, isso talvez é, claro, também das escolhas, que tem cenas,
por exemplo, a cena 1, 2 e 3, até a 3 tudo bem, mas a 1 e a 2, por exemplo, ela é no quarto, ela é no hospital, tá? E eu gosto mais, ou pelo menos eu tento dar uma indicação diferente, que para mim cena tem que mudar ou o tempo, eu posso estar no mesmo lugar, mas passou o tempo, então eu vou dar uma indicação de tempo, ou ela tem que mudar de local, né? Então, às vezes, quando só corta e vai, eu não sei o quanto aquilo ali não é uma cena só, né? De dividir a cena. Claro, às vezes, enfim, tu tem a liberdade, tu acha que facilita para quem for produzir, tranquilo. A mesma questão vai aparecer lá depois, quando é o flashback, né? Que aí, cada vez que volta para o tempo regular, normal, tu coloca uma nova cena. E para mim, eu colocaria segue na cena tal, porque aquela mesma cena, que só está indo e voltando, está sendo intercalada entre duas, tá? Então, eu acho que facilita mais para quem talvez for fazer uma pré-produção, algo assim, não achar que é toda uma nova divisão, sabe? Eu tenho que ver de novo qual é o local, e não, ele é sempre o mesmo, só que ele vai se intercalando, e isso é uma estratégia muito interessante do cinema, tá? Isso, tanto que tem gente que coloca assim como dado, não precisa aparecer na sim, mas indicação de dia, né? Ao dia 1 acabou, ou até ali tem na clínica, talvez se é intencional teu, mas a gente não tem muito uma ideia da passagem do tempo, né? Então, acho que tem uma cena só que é de noite, ou duas, que ela tá lendo, ou vê alguma coisa, mas o resto é muito dia. Então, aquilo lá aconteceu tudo no mesmo dia, ou isso de alguma forma então, às vezes, uma cena da clínica de fora, só isso já dá a entender, ó, passou um tempo, voltou. Então, só por isso ali eu fiquei, se tu queria realmente essa não tão específica essa passagem de tempo, ou se tu queria, não, isso levou um certo tempo dentro da clínica, tá? Isso. E aí essa questão das cenas, porque ela vai modificar bastante no ritmo que tu quer passar, né? Então ali eu compreendi o ritmo, ele foi mais lento, mas se tu quisesse que passasse tempo, né? Eles ficaram um mês na clínica até ela conseguir sair, talvez o ritmo tem que ser modificado um pouco nessa relação noite, dia, manhã, sabe? Inverter, que aí para quem for fazer a fotografia, iluminação, consegue já definir bem esse processo, tá? E, de maneira geral, é isso. Talvez eu perdi um e outro, tá? Mas, de maneira geral, são só, assim, questões para, sabe, pontuar, para tu ver se foi mesmo essa decisão que tu teve. E é isso. Então, ao final, como eu falei no início, eu acho que é importante tu colocar, assim, a importância do porquê tu quis escrever roteiro, a dificuldade que tu teve em fazer essa tarefa criativa, que é uma tarefa que exige criatividade, que a gente não tem disciplina no curso específica de roteiro, né? Não é um curso de audiovisual. Então, acho que tu falar um pouco desse processo no final, ou lá na introdução, eu acho que fecharia bem para quem for entrar em contato e também quiser fazer roteiros, ou, né, que não aparece tanto em projeto experimental, né? Então, acho que seria interessante isso, né? Possibilidades do curso, por que a ficção, enfim, tá? Tudo que tu conseguir trazer, eu acho que ajuda muito o pessoal, tá bom? Mas parabéns pelo teu roteiro, espero vê-lo produzido em breve, então, para ver se teve modificações ou não. Espero também. Obrigada, Leandro. Agradecer pelas suas considerações e te responder também em alguns pontos, assim, te explicar um pouquinho. A cena da regressão, por exemplo, ali que, na verdade, ali eu não chamo de regressão, né? Eu chamo de meditação guiada, mas é justamente a ideia de que eles estão fazendo em duplos. Então, tanto que o John olha para Holly, tipo, ele quer fazer com ela, e a Suzy olha para o John, tipo, vamos fazer junto, entendeu? Então, a ideia de que os dois juntos, eles têm uma sintonia muito boa. Tanto que na outra cena do jogo, eles falam a mesma frase porque eles têm essa sintonia tão boa, sabe? E nessa cena também, já explicando outro ponto que o John poderia ter reagido de fato, nessa cena eu botei a Holly fazendo a mesma tática, né? A mesma dinâmica com várias pessoas. Aí ela faz com o John e também não dá certo. A única pessoa que dá certo é o Oliver, entende? É para frisar isso de, realmente, tipo, poxa, a gente tem uma conexão, a gente tem alguma coisa aqui, porque só dá certo entre nós dois, sabe? Ela consegue se abrir com ele, porque, claro, ele é uma pessoa familiar, né, pra ela. Gostei muito da tua ideia de trazer
até se for o patinho azul como objeto que está presente em todos os flashbacks, sabe? Para encadear uma coisa na outra, acho que ficaria bem rico. E essa ideia de que, tipo, o Oliver no final acaba ficando como vilão, tipo, poxa, olha o que ele fez. Eu entendo, eu sei que isso é uma possibilidade, mas é bem isso. Eu quis que o público decidisse, sabe? Com certeza é um filme que, se algum dia for produzido, 2 pessoas vão se olhar e falar, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, entende? É justamente para gerar esse tipo, não, mas dá para entender, olha o que ele fez. E ela, tipo, ela esqueceu, sabe? Tem gente que vai se indignar com algumas coisas e outras, tipo, não, é compreensível. É justamente para tensionar esses sentimentos, sabe? E até o último final ali, quando ela sai, ela também vai ser, né? Então, os dois estão sendo julgados nas últimas cenas, né? Com certeza. Eu até eu optei por colocar a Mina nessa cena para que não mostrasse, tipo, pô, a Holly tá abandonando toda a família por causa disso, sabe? Não, ela ainda vai ter esse contato com a Mina, que fica meio implícito, né? Ela ainda tem essa troca com a irmã, porque a irmã também não sabia que o Oliver estava fazendo isso com ela. E, enfim, ela vai ter alguém, ela só não quer mais estar na vida do Oliver e enfim, ter um novo filho, de qualquer forma, né? E para responder também sobre a passagem de tempo dentro da clínica, é um pouco intencional, sim. Eu até, quando eu estava revisando o roteiro, eu fiquei tipo, tem bastante dia, pouca noite, mas é para causar essa confusão de que, tipo, muita coisa aconteceu em relativamente pouco tempo, e também para não deixar claro para o espectador, tipo, quanto tempo passou até a Holly descobrir que estava grávida, sabe? Porque, querendo ou não, essa gravidez acontece na clínica, e só depois que eles saem, depois que eles lembram, ela de fato percebe, eu tô grávida. Então isso aí é justamente para deixar, será que foi 1 mês ela percebeu que tá grávida? 2 meses? Entendeu? É uma opção de deixar em aberto, deixar meio misturado, assim, as coisas. E o negócio do diálogo, para mim foi uma dificuldade, na verdade. Tipo, não me entenda errado, por favor, não quero parecer arrogante, mas é porque, como a gente consome muita coisa de Hollywood, a gente consome muito inglês, os diálogos na minha cabeça eles já vinham em inglês. Então eu tentava trazer para o português e às vezes ficava muito constrangedor, porque a gente não fala assim, de fato, entende? Então acho que aquele diálogo que tu falou ali, até a Manu falando do nananina não, tipo, eu pensava uma coisa tipo em inglês e tentava trazer para ficar um pouquinho mais, né? Mas enfim, eu entendo e vou considerar no momento de alterar, mas muito obrigada pelas suas considerações. Acho que temos uma presença ilustre, Mari, é isso mesmo? O quê? É a tua avó? É, minha avó. Ai, que maravilha! Seja bem-vinda, dona Cida. Acho que é o nome dela? Uhum. Seja bem-vinda. Parabéns pela neta. Não sei se ela nos escuta aí. Não sei se está ouvindo. Tá bem. Mari, ótimo. Tu terminaste tuas considerações? Sim? Não, calma. Deixa eu fazer aquela nossa então, questão. Manda. Uma coisa que depois de eu mandar assim, o roteiro para vocês, eu revisei ele de novo e eu fiquei, entreguei tudo no começo, foi que, acho que na cena, logo na primeira ou na segunda, a gente coloca Oliver de costas. E é uma coisa que, para a produção, para quem vai estar na equipe, eles vão saber, mas o espectador não vai saber. Então eu fiquei nessa dúvida, tipo, será que eu entreguei todo o plot twist ali para eles, sabe? Mas sabendo que, se for produzido, o espectador não vai saber. Mas eu pensei que vocês pudessem ter pego, tipo, essa diquinha ali, sabe? Eu queria ver o que foi. E a nossa dúvida é se isso por algum motivo estragou Porque no caso vocês estavam lendo, a Mari queria também que vocês tivessem a surpresa para que a gente pudesse saber se o roteiro estava funcionando. Então aquela dica do Oliver poderia estragar tudo. Só que no ponto de vista de roteiro é necessário que a gente diga que é o Oliver. Né? Não estragou? Pode falar. Para mim, não. Passou batido. Confesso que eu acho que fui tomada por uma questão mais emocional mesmo. Entrei no roteiro de cabeça e não me pegou. Eu me emocionei quando eu descobri, então, de fato, não estragou para mim, não. Uhum. Claro, depois quando a gente avalia o trabalho, quando a gente volta, a gente fica olhando, bocó, claro. né? Passei o olho ali e não vi. Mas sim, não alterou em nada para mim a surpresa intencional do roteiro. Maravilha. Que bom. Eu já fiz a leitura com ele, assim, né?
Um pouco mais desconfiado, né? Sim, quando que ele vai aparecer, quando que ele vai se revelar e de que forma ele vai se revelar, isso sim. Uhum. Bom. É que a nossa leitura ela é técnica, né? Então, isso, eu fiz técnica, né? Ele aparece, mas eu entendi que não é revelado para o público, sim. mas que, né? Tanto que eu pensei numa cena que voltaria para aquela cena e ele, sabe? Mas acontece isso. Tem. Isso, saindo, né? Assim, isso aí. Nos flashbacks ali, né? Quando dá Isso, aquele no encadeamento, final assim. a gente tem um ponto de vista daí do Oliver mesmo, tipo, da sala inteira, e é ele, tipo, meio que nesse momento que a gente fica, putz, sabe? Ele tava ali. Me chama a atenção que essa cena, ela é uma reflexão que a gente teve, mas ao mesmo tempo tem o sexto sentido, que a Mari cita, né? E ela faz uma analogia muito interessante com o filme dos mágicos. Me ajuda, Mari? Truque de mestre. Truque de mestre. Quer dizer, os caras esfregam na nossa cara uma informação, você escolhe não ver essa informação e acaba se surpreendendo no final, dizendo, meu Deus, como eu não vi isso? E daí, quando você vê de novo, você diz, estava na cara. Como eu não vi? Né? Talvez, né, até o Oliver passando por ali e a gente vendo ele, talvez a gente nem percebesse que ele é ele, de fato, né? Eu acho que até essa discussão que a Mari traz ali é interessante, assim, porque hoje é um cuidado dos filmes, isso, né? Fez o trailer, não, vou botar uma cena diferente que não acontece no filme, né? Então, a gente tem isso, depende do tipo do produto, isso é... Ou no cartaz, não botar tal autor, que o pessoal ia lá no cinema e via, cadê aqui o vilão que vai ser? Tá aqui ele, viu? Então, né? Mas, claro, quanto mais tu consegue brincar com o público, tipo, demonstrar a cara dele e depois ninguém reparar, só que é o risco, né? Sempre tu tá o risco iminente, mas quanto mais tu brinca com o público, mais ele se sente envolvido, né? Exatamente. Essa foi a ideia. Bom, eu vou fazer o encaminhamento final aqui, tá, Mari? Para mim, não vou fazer nenhum tipo de juízo agora do teu trabalho, quer dizer, até vou, mas assim, não tem... Porque o meu trabalho contigo foi longitudinal, né? Não é de agora. Eu quero aproveitar que a gente tem muitas colegas tuas aqui, e um ou dois colegas, e estudantes também, né, para mencionar algumas questões por exemplo, do trabalho do roteiro, algo que eu não me lembro se foi a Manu ou o Leandro também mencionaram, a gente tem que incluir, eu até botei um textinho ali, tu viu, né? Nas nossas anotações sobre isso. Acho importante mesmo mencionar no início do trabalho a relação do roteiro ficcional com a publicidade. E é isso que eu quero dizer. Isso está escrito ali para ti. Acho que a gente tem que incluir isso. Mas eu queria dizer também por causa da galera que está junto aqui, né? E porque a gente está debatendo, está aprofundando o assunto, isso é muito legal. O fato é que o cinema, ele consegue mover a gente. Claro, agora não tanto, mas assim, entendo o que eu quero dizer. Mover a gente de casa, pagar uma dinheirama para ir no cinema, ficar 2 horas grudado na tela, você não sai nem para mijar, né? Desculpa o palavreado, mas é verdadeiro. Agora, quando aparece publicidade na sua frente, a primeira coisa que você faz é ir mijar. Quer dizer, o horário do VT publicitário é a hora de você sair da frente da mídia, que é justamente o nosso objetivo como publicitários. Então, essa é uma pergunta que eu fiz para num trabalho que a gente desenvolveu em 2006 ou 2007, não vou precisar exatamente, que foi justamente a comparação da linguagem publicitária genuína com a linguagem cinematográfica, mas aplicada dentro do processo audiovisual e para uma publicidade. E aí, a minha consideração aqui é que se o cinema tem tanto poder assim de seduzir a nossa atenção, o nosso interesse e manter a nossa atenção e interesse durante 2 horas, inclusive diariamente, tal como Netflix e Prime e outros sistemas conseguem, inclusive com séries completamente desinteressantes, mas que ao mesmo tempo as pessoas ficam lá grudadas. Quer dizer, se esta linguagem ela é realmente sedutora, por que não aprendermos com ela? E outra, talvez esteja aí o DNA da atenção, da manutenção de atenção, que é exatamente
o nosso principal valor como publicitários. É criar pontos de atenção, mas manter esse ponto de atenção. E aí, o entretenimento passa a tomar papel central na publicidade. O entretenimento passa a ser uma das nossas principais diretrizes de produção, que é a produção de um conteúdo e não de uma chamada para comprar, né? Então, dominar roteiro de cinema, seja ele ficcional, é dominar a produção de conteúdo. E dominar a produção de conteúdo é dominar talvez, né? O DNA da manutenção da atenção. Fica aqui uma reflexão, então, para a galera, né? Para os teus colegas e também para ti, Mari, para nós, né? Manu, Leandro, eu não estou dizendo que isso está certo, eu só estou pensando junto, né? Porque, de fato, a gente precisa encontrar uma forma de ser mais eficiente com publicidade e eficaz. E a gente cada vez é menos eficiente e eficaz, né? Então, o trabalho da Mari nos mostra exatamente isso. Maestria numa produção de conteúdo, né? Que nos causa total interesse e nos prende a atenção. Então, esse é o texto que tu deve colocar lá na tua introdução, algo nesse sentido, claro que se você acreditar que isso faz sentido para você, né? Com certeza. É porque uma coisa que eu já fiz uma vez um artigo, assim, de algumas propagandas que eu gosto bastante, analisando elas, é justamente isso, as propagandas que te causam uma emoção, seja ela o choro, né, a emoção mesmo, ou o riso, elas passam, de fato, a mensagem, muito mais do que aquelas chamadinhas chatas no YouTube ou na TV que a gente vê, sabe? Então, você deve saber até, tem uma propaganda que é de um papel de chiclete, que eles vão se apaixonando, assim, ele vai desenhando um papel de chiclete, daí no final ele pede ela em casamento com um papel de chiclete. Meu, fantástico, deu o supra-sumo da publicidade, assim, pra mim, sabe? Eu achei me manda, porque essa me pegou, não conheço. Vou te mandar. Bom, não quero alongar, eu só quero também dizer, assim, tanto para os familiares, eu vi que tem o pai, a mãe, a avó da Mari aí, né? É importante que se diga, mas também para todo mundo que está presente também, que a Mariana, ela executou um processo técnico dentro da publicidade que muitas vezes é visto como algo que se aprende em uma semana de mercado. E, Mari, eu queria te perguntar, você acha que seria possível você aprender a fazer o que você fez em uma semana de mercado? Você se sentiria ofendida com isso? Não, tu leu meus agradecimentos? Não teria a menor condição, Toda a vivência que a gente tem dentro da universidade pública, principalmente, dizendo de alguém que já passou por uma particular, querendo ou não, é incrível, incrível. Legal. Não seria profissional legal. Que eu sou hoje. Legal, eu fico tranquilo, claro que eu li o teu agradecimento, mas que eu quis trazer isso para valorizar um projeto experimental que tem uma profundidade técnica, nos ajuda a levar, como disse o Leandro, eu também vou levar para dentro da sala de aula. Eu mandei uma mensagem agora de manhã para todos os meus alunos de audiovisual, para que eles viessem assistir esta aula de roteiro, que foi mesmo, porque ele é um processo técnico e esses processos, eles não são apreendidos em uma semana de mercado. Não é possível que se faça isso. São anos, milhares de horas de prática deliberada. Milhares de horas. Há quem diga, tem um autor, não vou saber citar ele, 10 mil horas de prática deliberada de uma atividade para que você seja, assim, perfeito naquilo, ou não exatamente perfeito, mas que você tenha, assim, um grau de fluxo, de estado de fluxo que seja consistente, né? Não é necessário, ele mesmo diz, esse autor diz que não é necessário que sejam essas 10 mil horas, mas assim, são muitas horas de prática deliberada para você atingir um grau de maestria para um processo técnico. E é sobre isso, assim, nunca neguemos os nossos processos técnicos, e diminuamos esses processos técnicos. Pelo contrário, nós temos que valorizá-los porque eles são, de fato, a nossa própria profissão, né? Senhoras e senhores, eu vou precisar pedir que todos e todas Luciano, se retirem. Pode falar. Eu ia te dar uma sugestão
Se não é melhor tu criar um link e tu e a Manu saímos. Eu crio uma sala agora. Porque aí tem muita gente, senão a pessoa não consegue voltar. Só para a gravação, cria esse link, a gente vai lá e depois a gente volta. Aí o pessoal pode ficar aí conversando e falando mal dos professores, mas a gente volta, viu? Então, não falem muito. Estarei aqui. Sim. Peraí que eu... Manda aqui, Lúlia, eu acho. Pode mandar pela mensagem. Não, eu tô criando a sala temática aqui, eu jogo todo mundo para outra sala, já. Me deem um instante só. Opa. Tá bem? Todos vão ser direcionados nesse momento para uma sala de espera e logo depois eu puxo todo mundo de volta, tá bem? Se algum problema acontecer, basta sair da chamada e voltar para essa mesma chamada. Vamos ver se provavelmente... Vocês estão vendo alguma coisa aí? Acho que vocês têm que clicar para participar da sala de espera, por favor. Mais a Ana Paula, se puder. Ana Paula? Ana Paula, acho que não está mais entre nós. Vou remover ela. Ok. Vai sair sim. Hã? Vai sair sim, Ana Paula. Vai sair sim. Tá, deixa eu interromper a gravação.